Tudo bom? Entra aí, por favor. São Luizinhos. O quê? São Luís, como é que foi? Foi maravilhoso. Hoje ficou nova escola de cinema. Vai com a câmera. Primeiro dá um traveling back. É isso aí. Já vou dirigindo a fotografia pesando. Tudo bem. Olha, gente, vamos subir. Vai assim um pouquinho. Isso aqui é o Jardim Botânico. Isso aqui é... Já foi. Que tal misturar com aquela luz lá? É isso? Fazer um cromazinho. Isso aí tá ótimo. Agora afasta a câmera um pouquinho, então, sabe por quê? Afastar? Não, é por causa do nariz. Aqui mesmo. Põe mais pra frente que não interfere, aí você... Meu pai é minha grande influência de cinema. Foi ele que me deu assim, as primeiras luzes de cinema, no sentido de que ele me levava à missa, depois a gente pegava o bonde, no domingo de manhã, e ia para a Cinelândia. E eram sessões contínuas. E aí eu vi Superman, Flash Gordon. E isso é o final da guerra. Eu tinha 4 anos, eu me lembro de atualidades Nodo, atualidades Movietone, tudo vinha só em cinema, né? E as sessões não paravam, e você entrava. Aí desenho animado, documentários e as séries de cinema. Isso foi me despertando assim, o gostar do cinema, né? Eu sempre fui apaixonado pelo visual, volume, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, na fábrica de meu pai, eu tinha muito contato com tecnologia, entendeu? Processamentos físicos, e já me deu aquele gostinho, eu não sei porquê, eu sou meio professor Pardal. Que eu gosto de saber como é que as coisas funcionam, a teoria atrás delas e tal. Mas é por isso, de certa forma, que eu vivo em Los Angeles, entende? É porque eu amo essas coisas. Eu gosto da tecnologia nova, eu ensino 3D. São coisas que eu quero saber como é que a imagem se forma, como a gente vê fisiologicamente, por que a gente vê em estéreo. E eu gosto da matemática, da geometria atrás disso. Numa dessa, eu tinha vindo do Museu de Arte Moderna e estava o Rui Guerra. E a gente sentava, e a gente se conhecia, todo mundo se conhecia da praia, do Castelinho, era uma galera. Aí eu falei para o Rui, Rui, eu estou vindo uma amostra de cinema argentino e vi a fotografia que me impressionou muito, um fotógrafo, porque eu vi 2 filmes deles. E eu fiquei pensando, entende a coisa do diretor de fotografia, como é que ele tem que desenhar para o roteiro e tal. Aí o Rui disse, qual é o nome dele? E eu disse para ele, Ricardo Aronovitch. Aí o Rui, quero trabalhar com ele. Eu falei, como assim? Ele falou, ele vai fotografar meu filme, chega amanhã, vai buscar ele no Galeão. Essas são as grandes oportunidades que você tem na vida. Mas é claro, essas coisas da coincidência não é só coincidência. Eu estudava, eu estava no museu, entendeu? Quer dizer, estava ali com o Rui, estava enturmado. Nós morávamos na mesma casa, no Alto de Milagres. A casa essa que depois foi a do Coronel, do Glauber, do Antônio das Mortes. E passamos 6 meses lá. Estou apostando 200 no Paisano. Mas eu era muito estudioso nessa época, eu sabia o que era sensitometria, sabia essa história toda, aí discutia essas coisas, então o Ricardo adorava, porque o Ricardo também teve uma formação muito boa e, enfim, todos os truques de luz, do contraluz e como medir. Enfim, eu chupei a cabeça do Ricardo. Nós não tínhamos luz. Nós inventávamos umas coisas, entende? Era assim, comprávamos fotofluid, lâmpadas equilibradas nas casas de fotografia e fazia o que a gente chama de gambiarra.
Nós mesmos fazíamos os bocais, entende? Punha as lâmpadas, aí botava um pau de luz, assim, bem colocado e tudo, para subir. Mas isso deu um treino também, porque a nossa fotografia nessa época era muito árida, porque era muito documental no sentido de que a gente fotografava com a luz existente quase. Não se super iluminava. Você vê o filme dessas épocas, né? Tem contraste, tem tudo, até pela força da necessidade, porque senão a gente teria posto mais um pouquinho, sei lá. Eu não conto roteiro de filme. Eu não acredito em diretor que anda contando roteiro de filme, porque cinema é audiovisual. O Glauber teve um contato comigo para perguntar uma coisa. E ele começou a contar o filme, e eu comecei a falar para ele o que podia ser feito, uma série de coisas. E aí eu fui fazer o filme. O Dragão tem muita textura visual, entende? Ele é um filme diferente visualmente. Naquela época, porque eu conhecia a cinstometria, laboratório, eu usei a forçar o negativo de cor por 2 stops. Você forçar um stop era uma coisa já... Não é porque você tinha que ter um controle. E por isso que as cores de Antônio da Morte são tão vivas, porque eu saturei as primárias com esse tipo de revelação. E criei mais velocidade, né? Quer dizer, a asa do filme subia. Então era uma coisa toda métrica, entendeu? Mas eu acreditava nisso. Eu não fiz teste nem nada, porque esse filme não tinha, era assim, vamos montar a coisa e vamos ir. Foi feito em 21 dias. E eu não vi um fotograma do filme enquanto estava rodando. Nós rodamos o filme inteiro, sem eu ter visto nenhum copião, só medindo e tudo, entendeu? Quer dizer, eram coisas incríveis que a gente fazia na época. Misericórdia, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, Antônio da Morte chegou, mata a vaca, correu. Não tinha grana, não tinha nada, então nós combinamos, falou, olha, eu acho que não tinha nem folga, a gente trabalhou direto, era uma coisa assim, sabe? Porque o Glauber era um tremendo líder, as pessoas faziam tudo assim por paixão, entende? Enfim, era uma outra cabeça, entende? Era um cine bastante guerrilheiro nesse sentido. Eu creio que um conceito de cinema novo deve ser justamente uma linguagem que expressa os problemas contemporâneos. So when Antonio das Mortes opened at the Bleecker Street Cinema, and I saw the name Russia, you know, I went immediately to see this. And I don't think at that time, you have to understand it's a very different time. At that time, every day, or maybe I exaggerate, every 3 days, there was a new masterpiece. From Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over. And all of a sudden, Antonio das Mortes comes on the screen and wipes them all away. O cinema novo, nesse momento, ele tinha um lugar sério internacionalmente, entendeu? As pessoas conheciam. Então eu fui convidado, assim, para fotografar na Alemanha, entendeu? As pessoas me conheciam na França, entendeu? Porque aquilo bateu muito bem, entendeu? O Antônio das Mortes é um filme que mexeu até na fotografia internacional nesse momento. Aliás, ele é o denominador comum de todos os outros diretores importantes com quem eu trabalhei depois. Almodóvar, Mike Neill, Stephen Frears, Jim McBride. No es fácil desembarazarse de un cadáver. Y lo importante para la madre es salvar a la hija. Almodóvar comentou isso com um amigo nosso em comum, que é o Chema Prado, que é o presidente da Filmoteca Espanhola. Acho que nesse momento os fotógrafos espanhóis estão fazendo uma coisa muito francesa e não fazem cor, entende, da Península Ibérica e tal. Aí o Chema falou para ele, ó, por que você não fala com Afonso? Afonso é o cara que fez Antônio das Mortes, Dragão da Maldade, e uma das marcas dele é cor. Então
Pedro me mandou uma passagem e eu fiquei assim com ele, eu fiquei em Madrid conversando com ele uma semana, assim. Sabe, a gente saía de carro, conversava, ele me falava dos projetos e tal. E para dizer a verdade, eu fui um pouco tímido, apesar de ter sido ótimo trabalho e um filme que deu certo para ele. Eu fui um pouco tímido em montar uma coisa com Pedro, mas sabia que podia fazê-lo. Mas o que aconteceu é que no último dia de filmagem, ele me convida para fazer o que depois foi Carne e Trêmula. E esse filme eu adoro, eu acho o melhor filme dele, talvez porque Pedro tenha saído um pouco da temática dele. Foi ele que me convenceu a fazer scope, foi ele que deu a ideia de trazer a Panavision Millennium que a gente usou, que é essa câmera que pesa 4 quilos, então permitiu a gente realizar com certo conforto filmagens dificílimas, além de uma longa preparação da própria iluminação e da imagem que nós queríamos ter, do caráter visual que o filme devia ter, que a gente estudou muito junto, visitando as locações, com uma câmerazinha digital. Eu praticamente storyboardei o filme inteiro com uma câmera digital junto com ele. E Kaká é uma pessoa que incentiva, ele dá a criação. Porque eu sou gastador, eu sou caro. Eu sempre digo para as pessoas, eu fui treinado para gastar dinheiro dos outros. Então, essas produções me deram liberdades. Esses filmes são filmes generosos, né, visualmente. O senhor deu uma caprichada aqui, hein? Fico contente que você tenha reparado. Às vezes eu acho que ninguém nota. Será que não dá para o senhor dar uma baixadinha na música? Só um pouquinho? Volume? Para mim é o meu trabalho mais importante, porque não só pela cabeça do Walter, pela identificação que eu tenho dele, o quanto que ele conhece cinema, entende? A inquietude intelectual do Walter, mas com também a grana que tinha atrás dessa produção. Aquela, claro, 50 milhões de dólares, uma coisa assim, entendeu? Então a gente pôde fazer tudo que a gente quis fazer. E hoje em dia é um filme que me serve até de template, como se chama isso, de gabarito, do que como eu ensino a fazer cinema, entende? Por causa de uma série de coisas que nós conseguimos encontrar. Don't leave me. I want you to be my mommy. Don't leave me. Sassy! You can't leave me. A fotografia de cinema é um triângulo que vem de um roteiro, você está servindo a um roteiro, depois você está servindo a visão de um diretor e você tem que estar trabalhando com do diretor, a diretora de arte que está ali. É um triunvirato aquilo, entendeu? Você não faz nada assim, um sem o outro, entende? E eu acho que no Dark Water, entende, foi quando isso aconteceu, pelo menos para mim, entende, da forma mais, entende, eficaz.